Presidente eleito Lula e o vice-eleito Geraldo Alckmin são diplomados em cerimônia no Tribunal Superior Eleitoral. Indicação de Mercadante para o BNDES desrespeita a lei das estatais e você vai ver também. Rei Pelé apresenta melhora do estado clínico e segue sem previsão de alta. 3 crianças morrem após queda em lago congelado no Reino Unido. A nevasca atrapalha viagens. Europa tem energia para sobreviver ao inverno, mas com incertezas para 2023. Para simbolizar a tradição e o amor pela navegação no Catar, barcos com as bandeiras dos semifinalistas da Copa cruzam o mar do país sede do torneio. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h31 pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. O Tribunal Superior Eleitoral fez a cerimônia de diplomação do presidente eleito Lula e do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. O evento começou às 14h25 no plenário do TSE em Brasília. Cerca de 400 convidados estavam presentes, entre eles parlamentares, ministros de tribunais superiores e representantes de governos estrangeiros. Em seguida, o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, entregou os diplomas para Lula e Alckmin. Após receber o documento das mãos de Moraes, o presidente eleito se emocionou durante o discurso de diplomação e disse que Deus existe. Quero agradecer ao povo brasileiro pela honra de presidir pela 3ª vez do Brasil. Na minha primeira diplomação, em 2002, lembrei da ousadia do povo brasileiro em conceder para alguém tantas vezes questionados por não ter diploma universitário, o diploma. Eu quero pedir desculpas a vocês pela emoção, porque quem passou o que eu passei nesses últimos anos está aqui agora. É a certeza de que Deus existe. A diplomação é uma cerimônia organizada pela Justiça Eleitoral para formalizar a escolha dos eleitos nas eleições e marca do fim do processo eleitoral. Com o diploma eleitoral em mãos, os eleitos podem tomar posse no dia 1º de janeiro de 2023. O TSE é responsável pela diplomação dos candidatos à presidência da República. Os deputados, senadores e governadores são diplomados pelos tribunais regionais eleitorais até 19 de dezembro. Se for confirmada a indicação do economista Aloysio Mercadante para a presidência do BNDES, desrespeita a lei das estatais. Em seu artigo 17, parágrafo 2º, a lei diz que é vedada a indicação para o Conselho de Administração e para a diretoria da pessoa que atuou nos últimos 36 meses como participante de estrutura decisória de partido político ou em trabalho vinculado à organização, estruturação e realização de campanha eleitoral. Mercadante foi o coordenador econômico da campanha do presidente eleito Lula e é um quadro histórico de direção do Partido dos Trabalhadores. O relator do orçamento de 2023, senador Marcelo Castro, divulgou hoje uma planilha com valores extras a serem destinados aos ministérios em 2023. O documento prevê a recomposição de recursos da farmácia popular e a manutenção do pagamento do Bolsa Família de R$ 600. A planilha considera a aprovação da PEC da transição e a liberação de R$ 145 bilhões no orçamento.
Segundo a assessoria de Marcelo Castro, os valores foram definidos em conjunto com o governo eleito e com indicações feitas por Geraldo Alckmin, futuro vice-presidente. A PEC da transição já foi aprovada no Senado e pode ser votada na Câmara dos Deputados nesta semana. Na prévia do relatório do senador, dos 145 bilhões de reais estimados, 70 bilhões vão complementar o Bolsa Família e possibilitar o auxílio de R$ 600 reais, e ainda garantir mais R$ 150 reais por criança de até 6 anos na família. O documento prevê também 6 bilhões e 800 milhões de reais para pagar o salário mínimo em 2023. O núcleo de orçamento da equipe de transição de governo informou que o salário mínimo deve ficar em R$ 1.320 reais no ano que vem. O valor atual é de R$ 1.212. Ainda de acordo com o senador Marcelo Castro, a saúde deve ter prioridade no orçamento de 2023. Serão destinados 22 bilhões e 700 milhões de reais a mais para o Ministério da Saúde, valor reivindicado pelo Grupo Técnico da Transição para programas da pasta, como Farmácia Popular. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em alta nesta segunda-feira, dia da diplomação de Lula e Geraldo Alckmin. Os investidores também aguardam a decisão sobre a nova taxa de juros dos Estados Unidos, esperada para quarta-feira. A moeda norte-americana subiu 1,28% e encerrou o dia cotada a R$ 5,31 na venda. E olha só, o governo federal publicou hoje uma medida provisória aumentando o salário mínimo para R$ 1.302. A quantia vale a partir de janeiro de 2023. A medida foi publicada no Diário Oficial da União e é assinada pelo presidente Jair Bolsonaro. A correção considera uma variação estimada de 5,81% para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor no período de janeiro a dezembro de 2022, acrescida de um ganho real em torno de 1,5%. E mudando de assunto, o Hospital Albert Einstein divulgou um novo boletim médico hoje com atualizações sobre a saúde do Pelé. O documento afirma que o rei do futebol segue apresentando melhora em seu estado clínico, principalmente da infecção respiratória, mas que não possui previsão de alta. O quadro foi apresentado em um boletim médico divulgado nesta segunda-feira, acrescentando que o rei do futebol segue em quarto comum, consciente e com sinais vitais estáveis. Aos 82 anos, o ex-jogador foi internado há quase 2 semanas para uma reavaliação do tratamento de quimioterapia contra o câncer de cólon, identificado no ano passado. O tricampeão mundial também trata de uma infecção pulmonar. Pelé recebeu diversas homenagens e desejos de melhora durante a Copa do Mundo do Catar. Após a eliminação do Brasil nos pênaltis para a Croácia na sexta-feira, pelas quartas de final, o craque afirmou nas redes sociais que se sentiu triste, mas parabenizou Neymar pelo gol marcado na prorrogação. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta segunda-feira com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice e Juliana, e uma ótima noite para você que nos acompanha. Áreas da zona norte do Rio sofrem com a falta d'água há quase 3 semanas. Moradores de diversas localidades do Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro, denunciam que há mais de 20 dias estão sem receber uma gota d'água nas torneiras. O problema teria começado após o rompimento de uma adutora em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, que provocou a interrupção parcial do abastecimento de água em alguns municípios da região e bairros do Rio. No mês passado, a galeria pluvial que liga a estação de tratamento de água Guandu ao reservatório Marapicu foi consertada. Entretanto, a água não teria voltado para quem vive na Maré. Nesta sexta-feira, a concessionária Águas do Rio colocou mensagens em postes de comunidades, como Parque União e Nova Holanda, informando que precisou interromper o fornecimento de água em partes da Zona Norte para reparar o vazamento da subadutora da Maré. Em nota também, a empresa informou que atua na Maré há mais de 5 dias ininterruptos, identificando pontos de vazamento e realizando reparos em busca da normalização do fornecimento de água. Agora, falando de chuva, desta vez a cidade de Nova Friburgo foi afetada com enchentes e alagamentos. Uma forte chuva registrada em Nova Friburgo na tarde deste domingo deixou diversas ruas alagadas pela cidade e pelo menos 10 solicitações de vistorias feitas à Defesa Civil. Até o momento, não há informações de feridos ou desabrigados. Eu fico por aqui e amanhã eu volto com mais notícias do Rio. Até lá!
Obrigada, Anderson, pelas informações. Obrigada, até amanhã. E olha só, como acontece todo ano, o Natal de 2022, mais uma vez será celebrado com um grande espetáculo musical da Igreja Internacional da Graça de Deus. É isso mesmo, a gravação será no próximo dia 15 de dezembro e a exibição está marcada para a véspera de Natal na Hit TV. A única decisão que pode transformar uma vida. Aceitar Jesus como o Senhor e Salvador e permitir que Ele reescreva a sua história. Essa é a mensagem central da peça que narra a trajetória da Sol. A Sol, ela é uma menina que ela foi abusada, ela tem muitos problemas da família, o irmão dela é drogado e tudo que ela quer é um Natal diferente. A jovem então resolve buscar na internet uma maneira de viver ao menos um Natal feliz, mesmo diante de tantos problemas. E nessa busca, acaba fazendo uma viagem no tempo. Nessa viagem, ela encontra o profeta Isaías, encontra o anjo Gabriel e eles mostram que com Deus há saída para tudo. O tema do especial de Natal da Igreja Internacional da Graça de Deus foi idealizado pelo pastor Elvis Xavier, roteirista e diretor-geral do espetáculo. A intenção é alcançar todas as pessoas que assistirem a esse espetáculo e a fazerem a decisão correta, de deixar Jesus Cristo nascer em seus corações, respectivamente também em seus lares, suas famílias, seus parentes e alcançar a todos em nome de Jesus. Na apresentação, a história se completa com canções e coreografias que contextualizam as cenas. Ao todo, o elenco é composto por 150 pessoas, de todos os ministérios da igreja. Esse especial de Natal ele é composto pela equipe da juventude, tanto na peça teatral, como também na parte de dança, na parte também da escolinha da nossa Igreja da Graça, que também com dança, e a dança é a apresentação de todas as nossas crianças. Nós temos também aqui o Ministério das Obreiras, envolve todos os grupos da nossa Igreja Internacional da Graça de Deus. E até o Ministério de Libras traz uma coreografia especial para a comunidade surda. Nós estamos aqui representando os surdos também, porque mesmo que eles podem se sentir no fundo do poço, quando eles entram na presença de Deus, eles podem receber o renovo de Deus e se sentir felizes e alegres. E já está todo mundo pronto para essa apresentação que já acontece esta semana. Esse daqui é o último ensaio que acontece em um estúdio de dança em São Paulo, apenas para acertar os últimos detalhes desse espetáculo imperdível. É aquele ensaio onde a emoção já toma conta, porque se quem assiste se emociona, a gente que está trabalhando e ensaiando durante tanto tempo, a gente também fica muito emocionado de saber que as pessoas vão receber todo o nosso esforço, todas as nossas orações e a nossa alegria desse período de ensaio. Então, para a gente aqui está sendo um ensaio muito inspirador e emocionante. Quero te convidar a estar conosco aqui na nossa sede de São Paulo, Avenida São João 791, aqui no centro de São Paulo, para assistir o nosso especial de Natal, A Decisão. Porque quem decide se você terá o mesmo Natal ou não é você. E aqui fica o nosso convite, não perde, hein? Dia 15, quinta agora, às 19h30. E todos nós dizemos... E veja a seguir... Europa tem energia para sobreviver ao inverno, mas com incertezas para 2023. E ainda, para simbolizar a tradição e o amor pela navegação no Catar, barcos com as bandeiras dos semifinalistas da Copa cruzam o mar do país sede no torneio. Nós voltamos em instantes, até já. Estamos de volta, 18 horas e 46 minutos, pelo horário de Brasília. E nos destaques internacionais, hoje a polícia confirmou que 3 das 4 crianças resgatadas um dia antes, com parada cardíaca em um lago congelado, morreram e uma segue em estado crítico.
Uma tragédia abalou a cidade de Solihull, no oeste da Inglaterra. Os menores de 8, 10 e 11 anos não reagiram às tentativas de reanimação e o mais jovem, de 6, luta por sua vida. De acordo com testemunhas, as crianças brincavam no gelo e caíram na água, antes de serem resgatadas por bombeiros e paramédicos. Estamos profundamente tristes com a morte de 3 meninos que foram resgatados por nossos bombeiros ontem aqui no lago em Solihull. As mortes dos meninos são uma tragédia além das palavras, e os pensamentos e sinceras condolências de todos aqui no Serviço de Bombeiros de Midlands Ocidentais estão com suas famílias, amigos e as comunidades em geral neste momento angustiante. A família, como vocês podem imaginar, está absolutamente devastada. Além disso, a época do ano, próximo ao Natal, tão perto do evento em si, também contribui para a tragédia. Mas como vocês podem imaginar, as famílias estão absolutamente devastadas. E é por isso que estamos fazendo o nosso melhor para apoiar essas famílias. Um agente da polícia de Midlands Ocidentais chegou a ser internado após o trabalho de resgate com hipotermia leve. Segundo as autoridades, o oficial já foi liberado do hospital. A China anunciou o fim de um aplicativo que rastreava viagens em áreas com surtos de Covid, mesmo com os casos crescendo no país. Os chineses não vão precisar mais fazer quarentena depois de visitar locais considerados de alto risco após a desativação do cartão de itinerário móvel. Com as mudanças na política de Covid-0, o número desses locais caiu de 30 para 4.500. O aplicativo usava os dados do celular das pessoas para rastrear seu histórico de viagens nos últimos 14 dias. Alguns negócios foram fechados durante o fim de semana em Pequim e as ruas da cidade ficaram praticamente desertas, pois os moradores adoeceram ou temeram pegar o vírus. A doença continua se espalhando rapidamente na China, impulsionada por variantes Ômicron altamente transmissíveis. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, assegurou hoje que o fornecimento de energia para o bloco está seguro durante o inverno, mas alertou que pode enfrentar a falta dele no próximo ano, se a Rússia reduzir ainda mais o fornecimento. A Agência Internacional de Energia fez um apelo aos países europeus para economizarem energia desde já, pensando no inverno do ano que vem, e alertou sobre a importância de aumentar a produção de energia a partir de fontes renováveis. Ursula von der Leyen disse ainda que o trabalho da União Europeia para enfrentar a crise energética só estará concluído quando as famílias e empresas tenham acesso à energia acessível e segura. O abastecimento de gás russo por gasodutos à UE caiu 80% em setembro deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. A segurança energética da Europa depende das negociações com a Rússia. A relação entre os países foi afetada desde que a guerra começou há quase 10 meses. Várias regiões da Ucrânia continuam sem energia e sem fornecimento de água. Como resposta, nas últimas horas, a Ucrânia bombardeou diversas bases militares da Rússia em território ucraniano. Enquanto isso, ministros das relações exteriores dos países europeus e do G7, grupo formado pelas 7 maiores economias do mundo, se reuniram na tarde de hoje para determinar novas sanções contra a Rússia e também contra o Irã. Um novo pacote de ajuda militar de cerca de 2 bilhões de euros será liberado nos próximos dias. E vamos agora falar sobre a Copa do Mundo do Catar. E mesmo sem o Brasil na disputa, o Mundial ainda reserva muitas atrações. E quem traz todas as informações da competição é o Leonardo Félix. Boa noite, Léo. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Maria. Boa noite, Juliana, e a todos que nos assistem aqui na RIT. E dramático como um tango argentino, os hermanos chegaram à semifinal da Copa do Mundo depois de uma campanha de altos e baixos, mas com muita raça e entrega da equipe. A campanha deles até o momento tem Messi como figura decisiva, além de coadjuvantes de peso que vão tentar passar pela Croácia amanhã, às 4 da tarde no horário de Brasília, para chegar à final do torneio.
Argentina chegou à Copa do Mundo com uma invencibilidade de 36 jogos, considerada uma das favoritas a vencer a competição. A derrota logo na estreia de virada para a Arábia Saudita colocou em dúvidas a capacidade da seleção ir longe no torneio. Na segunda rodada, a vitória contra o México veio, apesar de um desempenho considerado abaixo do que o elenco podia apresentar. Mas a partida parece ter dado o caminho a se seguir. O volante Enzo Fernandes entrou ao longo da partida, melhorou a dinâmica do meio-campo argentino, foi premiado com um golaço que sacramentou o placar e ganhou a titularidade. Ao lado de Rodrigo de Paul, compõe o meio-campo que dá sustentação para que o craque Lionel Messi comande o ataque. Apesar da melhora do time, as duas classificações no mata-mata tiveram nuances de dramaticidade que os argentinos costumam gostar. Contra a Austrália, o goleiro Emiliano Martínez precisou fazer milagre no último lance do jogo para evitar o empate. Contra a Holanda, a partida parecia controlada com os 2-0 até os 38 do segundo tempo, quando o atacante Weghorst apareceu para fazer 2 gols e levar a partida para a prorrogação. Nos pênaltis, os argentinos contaram com a estrela de Martínez, que defendeu 2 cobranças e colocou a seleção na semifinal. O clima de otimismo é demonstrado nas ruas de Doha, que mais parecem Buenos Aires, e nos estádios por onde a albiceleste passa, que se transformam no Monumental de Núñez por 90 minutos. Em campo, os jogadores demonstram ter entendido a importância do título para o país. É a última chance de Lionel Messi conquistar a Copa do Mundo, que a Argentina não vence desde 1986, além de ser a primeira edição da competição sem Diego Armando Maradona nas arquibancadas. Para manter vivo o sonho do Tri, os argentinos vão ter que passar pela Croácia, que vem empolgada depois da vitória sobre o Brasil. E uma das lendas do futebol mundial, ex-atacante Ronaldo Fenômeno, declarou que a França é a favorita para conquistar o tricampeonato mundial. A atual campeã do mundo enfrenta Marrocos na quarta-feira, na segunda semifinal da Copa do Catar. O craque também disse que não vê problema se o novo técnico da seleção brasileira for um estrangeiro. No Catar, durante a disputa da Copa do Mundo, o ex-atacante Ronaldo elegeu a favorita ao título mundial. Com o Brasil fora da competição, o Fenômeno acredita que a França é a principal candidata para levantar o troféu. Acho que a França está confirmando o seu favoritismo jogo após jogo, sem nenhum tipo de pressão, pelo menos aparentemente. Não sigo muito de perto o time francês, mas aparentemente eles não têm sofrido com a pressão. Campeão mundial em 1994 e em 2002 e segundo maior artilheiro da história das Copas com 15 gols, Ronaldo acredita que Kylian Mbappé pode quebrar todos os recordes. O francês conquistou o título de 2018 na Rússia e é o artilheiro da Copa do Catar. Ele tem tempo, tem habilidade, tem fome e tem talento para conseguir tudo isso. Com certeza. Ronaldo também falou sobre o futuro da seleção brasileira. Com a saída de Tite após 6 anos no comando técnico, o Fenômeno disse que não vê problema se o próximo treinador do Brasil vier do exterior. O presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, disse que vai tratar do novo comandante a partir de janeiro e que pretende que ele já comande o time a partir da próxima data FIFA, em março. E ainda falando desse assunto, a CBF emitiu nota oficial dizendo que vai anunciar o novo treinador da seleção e sua comissão em janeiro de 2023. Entre os profissionais especulados, segundo setoristas, ganhou força o italiano Carlo Ancelotti, que assumiria o cargo após o término da temporada europeia em junho. Mas essa possibilidade foi negada pelo jornal espanhol Marca. Também são cogitados para substituir Tite, os ex-técnicos do Flamengo, Jorge Jesus e Dorival Júnior, além de Fernando Diniz, do Fluminense, e o português Abel Ferreira, do Palmeiras. É isso aí, eu me despeço, volto amanhã com mais informações da Copa do Mundo, falando dessa primeira semifinal. É com vocês, Maria Alice e Juliana. Croácia ou Argentina, então, amanhã? Raça argentina. Primeiro título do Messi para coroar a carreira dele. Nossos irmãos. E você, Ju? Croácia, claro. Eu acho que é a Argentina também. Vamos aguardar, então. E Marrocos no final. Vamos ver, tomara. Obrigada, Léo. Obrigada. Até amanhã. Ótima noite, Léo. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite para você e até mais.